Hoje, dia 6 de março, completa 11 anos do falecimento de Alexandre Magno Abrão, o marginal alado, como ele se autodenominava, um dos caras mais loucos e revolucionários que este país já teve. Chores nasceu em São Paulo, 9 de abril de 1970 e faleceu na mesma cidade no dia 6 de março de 2013, ele que era mais conhecido pelo seu nome artístico Chorão. Foi um cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista, empresário e músico brasileiro. Quem que nos anos 90 e 2000 não vibrou com os hits Zoio de Lula, Te Levar, O Preço, Proibida Pra Mim, Shake, Rubão, Não É Sério e tantos outros. O Charlie Brown Jr. era uma febre e a voz da juventude rebelde daquele ano. Arrisco dizer que sua influência ainda continua tão presente quanto antes. Chorão foi o vocalista, principal letrista e cofundador da banda santista Charlie Brown Jr., formada em 1992 junto com Renato Pelado, Marcão, Champignon e Thiago Castanho, sendo o único integrante a participar de todas as formações. Com o Charlie Brown, lançou 10 discos, que venderam mais de 5 milhões de cópias. Chorão teve uma infância e adolescência bastante difícil. A sua mãe era doméstica, fazia pastéis, cozinhava fora para ele entregar. Ele vivia na rua, ia mal na escola, parou de estudar na 7ª série, e frequentemente tinha problemas com a polícia. Com 21 anos, foi convidado a integrar uma banda com o Champignon chamada WhatsApp, acabou não dando certo, então montou o Charlie Brown Jr. Em 2007, Chorão roteirizou o filme O Magnata. Em 2009, lançou suas marcas de roupas, a do Ponto C e La Plata. Faleceu no dia 6 de março de 2013, em São Paulo, aos 42 anos, vítima de mover *C. Infância e juventude de Chorão. Alexandre Magno Abrão nasceu em 9 de abril de 1970, na cidade de São Paulo. Quando tinha 11 anos, seus pais se separaram. Na escola nunca foi muito bem, estudou até a 7ª série em São Paulo. Posteriormente, continuou seus estudos em Santos e parou. Estudou sempre em escolas estaduais, envolvendo-se com os piores da turma, o que conduzia a problemas. Quando quis levar os estudos a sério, foi para a escola particular, mas seu pai não tinha condição de pagar. Frustrado com humilhações como essa, Alexandre cessou seus estudos. Aos 14 anos, sua mãe sofreu um derrame e quase faleceu. Nessa época começou a andar de skate, o que se tornou uma de suas paixões. Seu primeiro skate foi feito com um shape velho e rodas de patins, montado por conhecidos mais velhos. Teria começado a praticar o esporte com um grupo do Ibirapuera. No começo só queria fazer parte do grupo, mas após um ano já competia, alcançando o 2º lugar. Geralmente, estava sempre entre os 3, 4 ou 5 primeiros, mesmo com um tênis inferior. Correu num brasileiro no Sul e passou em primeiro em um dos dias. Em outro dia chegou em terceiro porque tinha saído na noite anterior para comemorar. Além disso, no mesmo período cresceu seu interesse por música, tendo, mesmo com dificuldades financeiras, acumulado discos. Ouvia Suicidal Tendencies, Grinders, Garotos Podres, Olho Seco, Ratos de Porão, que viriam a ser grande influência em sua carreira musical. Alexandre pensava mais na diversão, no freestyle, um estilo de vida descontraído, sem apego a estabelecer-se fixamente em algum lugar ou a estabilidade profissional. Sua vida mudaria em 1989, com uma interrupção nas atividades de skate porque não tinha tênis para poder praticar e devido ao nascimento de seu filho, o que faz Alexandre começar a trabalhar. Chorão brigava com facilidade, chegando até a ter problemas com a polícia. Teria sido preso várias vezes por falta de documentos, averiguação, briga. Uma de suas prisões foi, supostamente, uma prisão ilegal. Sua vida melhoraria por volta dos 22 anos. Seu pai não tinha dinheiro, queria ajudar, mas não tinha dinheiro. Sua mãe era doente, sofreu um derrame na década de 1980, não tinha condição de estudar, não conseguia emprego fixo por não ter se formado em nada, tinha um filho. Então tinha que fazer alguma coisa da sua vida. Alexandre teve diferentes empregos. Trabalhou como corretor de imóveis, tendo trabalhado em 2 imobiliárias, sendo uma delas de seu pai, ambas em Santos. Era um péssimo corretor e ainda por cima não tinha sorte. Foi mandado embora das 2 imobiliárias, sendo que na de seu pai,
era constantemente demitido e readmitido. O pai de Alexandra tentou um negócio com cartões de Natal para que Chorão vendesse cartões de porta em porta, o que não o agradou. Com dificuldades relativas a seu emprego, Chorão foi despejado seguidas vezes, tendo de conseguir dinheiro para alugar apartamentos temporários, de maneira que pagava os primeiros 3 meses e ficava até ser despejado. Nas 2 vezes em que Alexandre não saldou a dívida, seus móveis foram confiscados, o que servirá de inspiração para a composição com o fisco. Mais tarde, pagou sua única credora com seus primeiros ganhos provindos da primeira gravadora, a banda WhatsApp. Por volta dos 21 anos, Alexandre esteve em um bar de Santos chamado Creperi, bêbado. Tinha se separado da sua namorada com quem era casado e assistia ao show de uma banda chamada Matrix. O vocalista saiu para beber água e Alexandre subiu ao palco. Teria dito, aí, agora é comigo. Com o microfone, Chorão cantou improvisadamente uma letra do Suicidal Tendencies. Apesar de estar embriagado, foi convidado por frequentador do bar para realizar uma audição no dia seguinte. O teste foi marcado para as 14 horas, mas Alexandre chegou às 11. Deram-lhe a letra, em inglês, o que soou difícil para Chorão por seu inglês ser então limitado a nomes de manobras de skate e um pouco do que via no cinema. A música e banda chamavam-se WhatsApp. Com o auxílio de um dos integrantes para aprender a música, Alexandre realizou o teste aos berros, e quando saiu, teria ouvido o guitarrista dizer, melhor do que ele a gente não vai arrumar mesmo. 2 dias depois, gravariam para uma coletânea da Rádio 95, de Santos. A banda já tinha mandado uma fita com a canção e sido selecionada, mas no meio tempo houvera uma briga que culminou na saída do vocalista que precedeu Chorão. Nenhum membro da banda se manifestou sobre a coletânea a Alexandre. Quando foi ao estúdio, tinha no máximo 3 dias como músico. Muito rouco, depois do teste, foi-lhe dito, pô, legal, a tua voz não acaba. Chorão teria perdido a voz por 2 dias. Foi gravar sem voz alguma, mas com êxito e recebeu elogios dos técnicos do estúdio. Esse cara é muito engraçado, canta pulando, esse moleque tem mó personalidade, não sabe cantar nada, mas vai longe. Entretanto, o disco do WhatsApp nunca foi lançado por motivo desconhecido. Quando o baixista da WhatsApp deixou a banda, Chorão veio a conhecer Champignon, novo baixista que passou a integrar a formação, na altura com 12 anos e que, mais tarde, viria a ser membro do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. Tempos depois, Chorão e Champignon convidaram o baterista Renato Pelado, vindo de bandas da cidade como Ecosistema, Jornal do Brasil, entre outros projetos. Mais tarde, Marcão e Thiago Castanho completaram a primeira formação da banda Charlie Brown Jr. A banda, ainda sem nome, continuou a se apresentar na cidade. Chorão considerava o grupo como filho de uma geração de músicos e bandas como Raimundos. Nos anos 90 Chorão considerava Rodolfo Abrantes, o vocalista dessa banda, como o melhor do Brasil, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Nação Zumbi e Planet Hemp. Fundei e batizei a banda com esse nome em 1992. Foi uma coisa inusitada. Trombei, literalmente, com uma barraca de água de coco que tinha o desenho do Charlie Brown, aquele personagem do Charlie Schultz, mais conhecido por ser o dono do Snoopy. E o Júnior é pelo fato de sermos filhos do rock. Chorão sobre a criação do Charlie Brown Jr. A sonoridade do grupo tinha influências de grupos como Sublime, Bad Brains, 311, misturando hardcore, skate e reggae. Por volta de 1993, já com essa formação da banda, o quinteto teve suas primeiras apresentações em Santos e São Paulo, especialmente em campeonatos de skate. Uma fita demo foi entregue a Rick Bonadio, presidente da Virgin Records no Brasil e produtor dos Mamonas Assassinas, que se interessou pelo grupo e os contratou. De uma demo de 3 faixas surgiu o primeiro disco do CBJR, produzido por Tadeu Patola e Rick Bonadio com o selo da Virgin Records. Nasceu, então, o álbum Transpiração Contínua Prolongada, produzido por Rick Bonadio e Tadeu Patola, ex-Lagoa 66, e bem recebido pelas rádios com as faixas O Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Grazon, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, Quinta-feira e Jimmy o Anel, vendendo 500 mil cópias. Na época, o baixista Champignon era menor. Consequentemente,
sempre que a banda se apresentava em casas noturnas, era necessária uma autorização judicial para que o jovem baixista acompanhasse o grupo. Morte do seu pai. Em meados de 2000, Chorão perdeu o pai. Passei por várias dificuldades neste ano, desde financeiras, eu perdi meu pai, e você tem que tentar lidar com isso numa boa, até você aceitar rola uma mudança, uma metamorfose. A banda, compreendendo a perda de Alexandre, decide por um hiato. A morte de seu pai quase levou-o a deixar a banda, sendo perceptível nas letras de Ouviu-se Falar e talvez a metade do caminho. Levou 6 meses até que Chorão, desengrenhado e com 20 quilogramas a mais, sedentário e desmotivado, conseguisse se reerguer. Durante o mesmo tempo os demais integrantes, Champignon, Thiago Castanho, Marcão e Renato Pelado continuaram estudando e praticando música. Polêmicas. Suposto ataque a um jovem em Santos. Em janeiro de 2003, um rapaz de 17 anos foi até uma delegacia em Santos e registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Magno. Segundo o jovem, Chorão teria desferido um tapa em seu rosto após a vítima dizer que não gostava de Charlie Brown Jr. Em comunicado, Chorão informou que apenas agrediu verbalmente o rapaz, já que ele teria dito palavras depreciativas sobre seu conjunto. Complementou dizendo que o garoto queria 1 minuto de fama. Discussão com Badawi, do CPM 22. Em 2003, durante show realizado em São Paulo, Chorão instigou uma briga entre si e Badawi, vocalista do CPM 22, devido a descontentamento gerado por comentários feitos em uma revista. Teve uma revista que publicou uma coisa que não era pra pôr, foi uma brincadeira em off, foi combinado que era só uma brincadeira, que não seria publicado, mas os caras publicaram, e o Chorão com certeza deve ter ficado chateado. E o cara da revista ficou espetando, insistindo, até que a gente brincou, daí já era. Japinha, baterista do CPM 22, sobre a polêmica com Chorão. Dias após a morte de Chorão, Badawi deu uma entrevista ao portal R7 afirmando que eles haviam se acertado e que as polêmicas tinham ficado no passado. Segundo Badawi, apesar de termos umas desavenças no passado, as coisas ficaram esclarecidas entre nós e é uma pena que a gente não tenha fortalecido uma amizade. Crises de relacionamento com os integrantes do Charlie Brown Jr. Em 2005, devido às constantes brigas que aconteciam desde o início da banda, Chorão se desentendeu com todos os membros originais do Charlie Brown Jr., que se despediram da banda. O lance da banda foi um desentendimento com o empresário Pipo e o Chorão comprou a dele. Então eu, o Marcão e o Pelado fomos cada um para um lado. Tem coisas aí que não podem ser abertas porque são particulares e prefiro nem falar. Neguinho aí até parou de tocar porque ficou abalado com a situação, não acreditou. Na boa, eu não quero ficar falando mal dele, Chorão, jogando bomba, quero mais que ele fique bem rico, bem milionário e me esqueça. Esqueça a gente. Tem uma parte que não pode ser falada. Todo mundo gostaria de saber, mas a gente tem um acordo. Champignon, sobre o rompimento da banda, em entrevista dada à revista Jovem Pan #15, de 26 de junho de 2005. Pouco tempo depois, em outra entrevista, Champignon afirmou que ficou magoado pelas declarações do cantor de que ele fazia tudo na banda. Ele falou no Faustão que faz 100% de tudo. Isso é desrespeito com o Marcão, comigo e com o Pelado. Na época, ele inclusive contratou novos instrumentistas, Heitor Gomes no lugar de Champignon e André Pinguim Ruas no lugar de Pelado, enquanto Thiago Castanho retornou à banda depois de 5 anos, e acabou virando o único remanescente da formação original. 6 anos após o incidente, Champignon e Marcão voltaram ao grupo. Porém, em um show realizado em 2012, em Apucarana, no Paraná, Chorão fez um discurso contra o baixista Champignon no meio da apresentação. Ele falou mal do parceiro com quem dividia o palco no momento, afirmando que o mesmo deveria ficar muito grato por ter sido aceito de volta, já que só decidiu voltar para a banda por causa de dinheiro. Champignon, então, deixou o palco, e o show prosseguiu sem o baixista. Chorão ainda ironizou a atitude do colega brincando com a plateia, alguém sabe tocar baixo ai, disse. Dias depois do incidente, os dois publicaram um vídeo na internet pedindo desculpas aos fãs. Morte.
O corpo de Alexandre Magno Abrão foi encontrado por seu motorista Kleber Tiozão Atala na madrugada de 6 de março de 2013, no apartamento de Alexandre, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou, no local, que Alexandre já estava morto. O apartamento encontrava-se em estado de desordem, com garrafas vazias de bebida, embalagens de remédios e marcas de sangue. O delegado Itagiba Franco afirmou que Chorão passava por uma forte depressão devido à separação da mulher, Graziela Gonçalves. Ele ainda informou que o músico era procurado pelos outros integrantes do Charlie Brown Jr. desde o meio-dia de terça-feira, 5 de março. Segundo a Folha de São Paulo, a polícia acreditava que a morte pode ter acontecido entre segunda e terça-feira, 4 e 5 de março, devido ao estado em que o corpo foi encontrado. Chorão teve uma overdose de cocaína, apontou o laudo necroscópico da Polícia Científica de São Paulo. O laudo considera resultados do exame toxicológico número 5054/2013 do Instituto Médico Legal, IML, feito no corpo do músico. O exame toxicológico apontou que o corpo apresentava 4,714 microgramas da droga por mililitro no sangue. Segundo os peritos, foi possível concluir, a partir dos testes, que a causa da morte foi intoxicação exógena devido aos efeitos da cocaína. No início da tarde do dia de sua morte, a hashtag Luto Chorão já estava há algumas horas na liderança dos trending topics mundiais do Twitter, e a notícia sobre sua morte era o assunto mais lido nos principais portais do Brasil. Aposto que assim como eu, muitos que estão assistindo este vídeo se identificavam muito com as músicas da banda. Chorão e o Charlie Brown influenciaram uma geração inteira. Conheci a banda em 1999, com o Transpiração Contínua Prolongada, Viajei Demais no CD, no clipe Zóio de Lula, e na música O Preço e na música 12 mais 1. Lembro que anos mais tarde fui num show da banda, em Salvador, mais precisamente no Festival de Verão, e como um mero jovem, fui pro meio da roda, foi a sensação mais louca que já vivi. O calor humano e a energia contagiante foi extrema. Lembro deste dia como se fosse ontem, e me bate uma grande saudade. Apesar de ter passado mal, devido ao calor que fazia. Conheça a discografia da banda Charlie Brown Jr. E você, tem algum fato marcante que viveu em um show ou quando conheceu a banda? Conte pra nós, queremos saber. Considere se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo.